conceito importante nessa questão da epidemia do coronavírus é o que ocorre com todas as epidemias. É o conceito da circulação do vírus. Para existir uma região com uma epidemia importante, tem que ter uma circulação prévia do vírus. O vírus tem que ter se multiplicado naquela região e já está circulando antes mesmo de se detectar a epidemia. Isso ocorreu na Itália. A Itália, o norte da Itália, tem mais de 80% dos casos da epidemia de coronavírus. O sul da Itália não tem poucos casos, principalmente a Sicília. Quanto mais ao sul da Itália, menos casos proporcionalmente tem. Por que isso? Porque no norte da Itália houve uma circulação grande do vírus antes mesmo de se descobrir que existia epidemia do coronavírus, como ocorreu na China. E a epidemia no norte da Itália tem uma ligação muito direta com o que ocorreu no início da epidemia da China. Por quê? Porque Milão, que é a sede da Lombardia, a capital da Lombardia, é um grande polo de moda e de confecções. Na China, o grande polo de modas e confecções é Wuhan, que foi o epicentro da epidemia. Muitos empresários chineses compraram empresas em Milão. Tem muitos funcionários chineses, tem milhares de funcionários chineses trabalhando no norte da Itália. Provavelmente, sem saber que estavam com o vírus, muitos foram e voltaram, muitas vezes, no período em que o vírus estava se desenvolvendo, estava começando o contágio. Então, quando começa a epidemia na China, logo depois, no início do mês seguinte, já tem uma epidemia se instalando no norte da Itália. Então, a circulação prévia do vírus ela é muito importante para ter uma epidemia que tenha muitas vítimas. O que acontece no Brasil hoje? No Brasil, a epidemia entrou por alguns lugares. Por exemplo, entrou por São Paulo por causa do comércio internacional, também por causa do turismo. O Rio de Janeiro, principalmente por causa do turismo. Mas tanto São Paulo quanto o Rio, quanto um ou dois estados do Nordeste, ela se potencializou, a epidemia, no Carnaval. Certamente circulou antes do Carnaval, se multiplicou em grandes ajuntamentos, grandes conglomerados humanos, e se expandiu. Assim em São Paulo, assim no Rio de Janeiro, foi assim provavelmente em Pernambuco, que agora está aparecendo com um brote epidêmico importante, foi no Ceará. Por que o Ceará? Por que não outros estados? O Ceará, principalmente Fortaleza, tem voos diretos para Milão 3 vezes por semana, talvez seja das poucas capitais que tenham isso, talvez a única além de São Paulo. Por que Manaus, que é outro centro da epidemia, outro epicentro da epidemia? Porque Manaus tem a Zona Franca. A Zona Franca é um grande complexo industrial que tem investimentos, investidores, comércio com o mundo todo, inclusive muitos chineses, muitos italianos indo com muita frequência lá. A partir daí, quando trazem o vírus numa escala maior, a epidemia é maior. No resto do Brasil, a epidemia tem sido de pequena monta. Mais de 4.800 municípios brasileiros não tem nenhum caso. A epidemia ela não é homogênea, ela é heterogênea, ela fica mais onde o vírus circulou mais. O sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, juntos, tem menos casos e tem menos vítimas do que a cidade de Fortaleza sozinha. Fortaleza sozinha tem mais casos do que Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul juntos. Isso não significa que a quarentena deu resultado no Sul e não deu resultado no Ceará. Ambos estão com quarentena, ambos no mesmo prazo. O que acontece hoje no Rio Grande do Sul, por exemplo, é que a epidemia, nas regiões onde o vírus circulou, um pouco mais, e foi uma quantidade pequena de vírus, mais de 400 municípios do Rio Grande do Sul não tem nenhum caso testado e confirmado. Até agora, essa foi a circulação do vírus no Rio Grande do Sul. Teve vítimas? Teve. Infelizmente teve. Para mim, cada vida não tem preço, foi um número de 27 óbitos. Enquanto São Paulo já passou de 1.000, Rio de Janeiro já passou de 400, Fortaleza já praticamente está em quase 200, Recife, Pernambuco está em 250. E no Rio Grande do Sul foi um número relativamente pequeno, infelizmente aconteceu. Uma boa notícia para o Rio Grande do Sul é que já passou o pico da curva, o ponto máximo de contaminação de novos casos no Rio Grande do Sul já passou, porque ele está restrito a uma área pequena e um número não muito grande de casos. A própria pesquisa da Universidade de Pelotas mostra isso.
uma pesquisa aleatória na população, viu que pouca gente, proporcionalmente, 0,05% da população tem anticorpos para o vírus. Isso mostra que o vírus circulou pouco, né? Então, não há, eu vejo uma propaganda do governo do estado falando que foi a quarentena que protegeu a população, né? Não foi. Infelizmente, se a quarentena protegesse tanto, né, não, seria muito bom a quarentena. A quarentena não teve impacto nenhum em nenhum lugar do Brasil e em nenhum lugar do mundo. Todo mundo que adotou a quarentena como política teve um resultado ruim. Os países da Europa, principalmente, a Itália, depois que aceitou a quarentena e implantou quase como um estado de sítio, piorou, aumentou muito o número de casos. Tem uma cidadezinha da Itália, Voelgenio, e que essa cidade foi a primeira cidade testada, toda a população testada, no começo de uma quarentena e até o fim da quarentena. Foi a primeira cidade que teve um óbito na Itália. Foram 14 dias de quarentena e no começo tinham 89 casos, 89 pessoas confirmaram assintomáticos. A grande maioria dos portadores do vírus serão assintomáticos em qualquer lugar do mundo, né? E por isso que a epidemia se espalha tanto. E no final, eram de 89 casos, 14 dias depois tinha 542 casos nessa cidadezinha de 3 mil habitantes. Isso mostra um aumento, mesmo durante a quarentena, todo mundo fechado dentro de casa, um aumento grande do número de casos. Por quê? Porque o contágio já está acontecendo dentro de casa. Os portadores assintomáticos estão já quase um por família, estatisticamente. E o que acontece no Brasil também. Quando se fecha as pessoas em casa, não diminui o contágio, né? Pode até aumentar. Então é muito importante que as pessoas entendam isso, entendam que tem que ser protegido o grupo de risco, que a epidemia só vai terminar quando 80%, 70%, 80% da população já tiver sido infectada pelo vírus e tiver anticorpos para ele, e 99% das pessoas não vão sentir nada, né, vão sentir muito pouco sintoma, e proteger nesse grupo que não vai ser contaminado, o grupo de risco, os idosos, as pessoas com doenças crônicas e as pessoas com algum tipo de deficiência física, mental, com dificuldade de locomoção. Esse é o grupo de risco que tem que ser protegido. A solução é testar todo mundo, é testar as pessoas que entram em contato com o grupo de risco, né? É testar as pessoas no local de trabalho para botar de quarentena aqueles que dão positivo. Muito mais importante do que fechar, proibir as pessoas de trabalhar, encerrar as pessoas em casa sem nenhum sentido.